Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, espero que vocês estejam todos bem. E hoje a gente vai falar do absolutismo monárquico. Mas o que é absolutismo monárquico? O que isso tem a ver com os dias atuais? Qual a importância disso na minha vida? Então, durante as aulas a gente vai chegar a essas respostas. Absolutismo vem de absoluto, monárquico, poder do rei, de monarquia, que nós já vimos, a formação das monarquias, a formação dos países. Aqui nessa imagem a gente observa a coroa, que é um dos símbolos do poder real, e nessa outra a gente vê uma imagem engraçada, que é de um rei ostentando ouro, Então era um desses objetivos. Então, para os reis fortalecer o seu poder, ele tinha que ter dinheiro, tinha que ter riquezas acumuladas, Então, esse era um dos objetivos. O absolutismo. Então, o que é o absolutismo? É um regime político em que o poder está concentrado nas mãos do rei. Então, os reis têm poder total, poder absoluto, poder pleno, para fazer o que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Então, ele fazia as leis, ele julgava as leis, ele comandava os exércitos, Ele estipulava o dinheiro que iria circular dentro do território, ele que dizia o que fazer e o que não fazer. Então, a sua autoridade era completa. E qual a origem desse poder real? Ele teve origem com o tema que a gente trabalhou na aula passada, que foi a formação das monarquias nacionais, Quando formou-se o território, quando formou o país, tinha que alguém comandar. E aí, esse comando foi dado para os reis, e esses reis passaram a utilizar esse poder pleno, total. Ele controlava a sociedade, ele controlava a economia, ele controlava a política, Então, vamos entender essa imagem aqui. Então, o absolutismo monárquico, nessa imagem, quer dizer o quê? O rei, abaixo dele estava a nobreza, depois estava a igreja. E quem sustentava tudo isso daqui, nada mais era que os camponeses, E os burgueses, que eram os comerciantes, os artesãos, Aquelas pessoas que viviam na cidade. Então, vamos ver as principais características desse antigo regime, também conhecido como antigo regime, desse poder absolutista dos reis. Vamos lá, então. Absolutismo. Então, absolutismo, como a gente já falou, vem de total, de plenos poderes desse rei. Esse rei passa a controlar tudo com mão firme. Uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade dividida em classes sociais. Então, em cima dessa pirâmide social, em cima de tudo estava o rei e a sua família, depois vinha a nobreza e a igreja, depois vinha o restante da população, que era formada pelos camponeses, que viviam da agricultura, e da burguesia, que viviam das atividades relacionadas à cidade, que viviam na cidade. Esse rei também controlava os exércitos, Então, os exércitos estavam sob o seu comando, e ele procurava usar de diplomacia para governar, ou seja, procurando sempre atender os interesses da burguesia que apoiava ele, que dava sustentação para o seu poder, e também da nobreza, que dando privilégios para essa nobreza. Um desses privilégios era não pagar impostos. E um sistema fiscal burocrático. O que é isso? Aquela burocracia que envolve todo o governo absolutista, todo o sistema de governo, onde ele começa a distribuir cargos entre as nobrezas, começa a facilitar a vida dessa nobreza para conseguir o apoio deles. Uma economia mercantilista, ou mercantilismo, que era uma economia baseada no mercado, no comércio. E a gente já vai falar disso daqui a pouco. E o caráter confessional desse Estado. O que é isso? A igreja é subordinada ao seu poder também. Então, quando o rei adotava uma religião, ele obrigava todos os seus súditos a seguir aquela religião. Então, ele tornava aquela religião oficial. E isso foi motivo de muitos conflitos que a gente vai ver mais adiante.
Outro fator que contribuiu para esse absolutismo, para esse poder total desses reis, foram as reformas religiosas, que vai ser outro item que a gente vai estudar em outras aulas, né? A Igreja Católica, ela tinha muito poder, que nem nós vimos na Idade Média, né? Tanto que a palavra católico significa para todos, então que todos tivessem a mesma religião. E com as mudanças que ocorreram na religião, né, naquela época, na Igreja Católica, ela foi diminuindo o seu poder. Então, o poder do Papa, o poder total do Papa, ele foi sendo substituído pelo poder total do rei, né? Assim, esse processo de aliança entre o rei e a burguesia auxiliou no fortalecimento desse poder real, né, desse poder dos reis. Então vamos lá, turminha. Vamos entender como é que funcionava o mercantilismo, que foi uma das características desse governo autoritário, né, dos reis, esse governo absolutismo. O Estado absolutista, ou seja, o rei absolutista, ele apoiava os negócios da burguesia. Em contrapartida, também sustentava os caprichos da nobreza, que eram os condes, os duques, né, que viviam no luxo e no bem bom com dinheiro pago dos impostos, né, que a burguesia pagava esses impostos. E esse sistema mercantilista funcionava assim. Esse rei iria criar barreiras alfandegárias. O que eram essas barreiras alfandegárias? Ele ia criar impostos para dificultar as importações, para que os produtos importados se tornassem mais caros e fortalecesse a economia nacional, fortalecesse a economia do país. Estímulo à expansão marítima colonial, ou seja, conquistar territórios, conquistar colônias e também estimular a venda e o comércio para essas colônias. O aumento da população também está vinculado a esse governo absolutista. As colônias eram um exemplo disso, né? Trazer essa população da colônia para o domínio do rei. E o incentivo às manufaturas nacionais, para que o país produzisse aquilo que era importante para evitar as importações. Reforçar o poder do Estado Nacional, ou seja, fortalecer o poder dos reis cada vez mais. E o metalismo, o que seria essa política metalista? O acúmulo de metais preciosos, que era ouro e prata. Um dos objetivos das descobertas também era isso, descobrindo territórios desses territórios, né, conquistar as riquezas que esse território podia trazer, entre eles ouro e prata. E uma busca de uma balança comercial favorável, que eu já falei aqui, que é importar menos e exportar mais. O que isso significa? É comprar menos produtos de outros países e vender mais produtos para os outros países, né? Com o objetivo de fortalecer a economia do país. Então, vamos recapitular o que é mercantilismo, né? Através aqui das imagens. Então, foi uma teoria econômica. O metalismo nada mais é, né? A palavra metalismo vem de metal, ó, que é o acúmulo de metais preciosos, ouro e prata. Balança comercial favorável, aí tem a balancinha aqui. O que isso significa? Exportar mais e importar menos. Protecionismo vem da palavra proteção. E o que é? É criar impostos para proteger a minha economia. Criar impostos de importação para dificultar a entrada de mercadorias importadas no país. Um exemplo dos dias de hoje, né? A gente vai entender o que isso tem a ver com os dias de hoje. Quando a gente vai comprar um iPhone, ele é muito caro. Por que ele é muito caro? Porque a gente precisa pagar as taxas de importação. E essas taxas de importação, ela tem como objetivo encarecer o produto, para que o consumidor, ao invés de comprar um iPhone, ele compra um celular que é produzido aqui no Brasil, porque o iPhone ele não é produzido aqui no Brasil. Então, deu para entender o que é protecionismo? Os teóricos do absolutismo. Então, tinha aqueles carinhas que defendiam esse poder total do rei, esse poder absoluto do rei. Seria uma maneira, né, que só através de um
uma monarquia forte, de um rei forte, é que o país poderia prosperar. Então, para que o país crescesse, para que a economia do país se fortalecesse, era necessário eles terem um rei forte, um rei autoritário, um rei que comandasse o país com mão firme. Defendiam que o poder dos reis era dado por Deus, então, segundo essa teoria, era a teoria do direito divino, que os reis haviam sido escolhidos por Deus para governar o seu povo, né? Então, isso era inquestionável, que ninguém poderia questionar esse poder dos reis. Um dos principais teóricos do absolutismo, ou seja, aquelas pessoas, aqueles estudiosos que vão defender o poder absoluto dos reis, é Bossuet. Então, Bossuet, ele era um teólogo. O que é um teólogo? É um estudioso das religiões. Ele era francês e ele vai criar o argumento de que o poder dos reis era de origem divina, ou seja, o conceito da teoria do direito divino dos reis. O que isso significa? Que o poder dos reis estava vinculado ao poder de Deus. Então, quem tinha dado esse poder aos reis era Deus. E que questionar o poder do rei era a mesma coisa de que questionar o poder de Deus. Quem vai se valer dessa teoria foi Luís XIV, um absolutista francês. E Luís XIV, ele foi considerado o símbolo do absolutismo monárquico, que foi um rei francês, né, que governou a França com punhos de ferro, né, que tirou a França daquele caos feudal e instituiu o poder absoluto francês, a monarquia francesa. Outro teórico que vai defender o pensamento absolutista é Thomas Hobbes, né? Então, ele vai defender esse poder absoluto nas mãos do rei, porque somente um governo forte seria capaz de controlar a população. Porque se não tivesse esse rei forte, autoritário, o homem iria se autodestruir. Tanto que uma das frases que ele utilizava para justificar esse poder absoluto dos reis era que o homem era lobo do próprio homem, ou seja, que se o homem não houvesse alguém para controlar, ele iria se destruir. E outra frase dele era: os fins justificam os meios, ou seja, que o rei, utilizando da sua autoridade para garantir o bem de todos, ele poderia fazer qualquer coisa. Se ele tivesse que matar para poder garantir o bem de todos, ele iria fazer isso e que ele não ia precisar da permissão de ninguém. Maquiavel, ele vai escrever uma importante obra que vai defender esse absolutismo monárquico, que é O Príncipe, e aonde ele vai justificar esse autoritarismo do rei, né, dizendo que a força é justa quando necessário. Então, se o rei tiver que punir, ele vai punir, e que não existe ninguém que possa dizer que o rei está errado. Que se para garantir o bem de todos, o rei tiver que usar a força, que ele vai utilizar. E ele defende também outra característica importante do absolutismo, que é a separação entre a igreja e a política. Então, que a igreja tinha que cuidar só de assuntos religiosos voltados para a moral, e que a política, né, teria que ser comandada por uma pessoa e que ela iria fazer o melhor para garantir o bem-estar de todos. É isso aí, pessoal. Mais uma aulinha nossa. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem. E até a próxima aula, que nós vamos discutir sobre as reformas religiosas. Beijinhos de luz.